Oi, bom dia, colegas. É um prazer receber todos vocês aqui em mais um evento do Projeto de Saúde Mental e Qualidade de Vida na PFN. O evento de hoje ele tem como ponto de partida a campanha mundial do Outubro Rosa, que objetiva alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse projeto também visa, Outubro Rosa, a disseminar a importância de se adotarem medidas preventivas e de ressaltar também a importância de um olhar mais abrangente quanto à questão da saúde, que inclui a questão do suporte emocional, né, que vai além do suporte que você encontra só com a família e com os amigos, que é extremamente importante. Um pouco antes aqui do início do webinar, o Cristiano, que vai fazer a nossa mediação, fez o link, na verdade, desse projeto que a gente já tem desenvolvendo sobre saúde mental e qualidade de vida na PFN, e a questão do Outubro Rosa, que a gente vai discutir ao longo desse webinar, é a importância do autocuidado e da imagem do próprio corpo, no contexto realmente do câncer de mama. Hoje, para poder conduzir os trabalhos, nós temos a presença, como já disse, do Cristiano Costa, que é o sócio-administrador e responsável técnico da empresa que realizou o brilhante trabalho do primeiro diagnóstico da carreira de PFN, né? Nós temos também a Ana Lúcia Gomes, né, que é a fundadora e gerente da AbChange, especialista em terceiro setor, políticas públicas e mobilização social, especialmente com relação à saúde da mama. E tenho o grande prazer de contar também com a presença da nossa colega, a Rosana Pessoa, que é de Salvador, está lotada em Ilhéus, né? E a gente até dando risada que ela recebe o processo de Rio Verde, que é de Goiás, que é de onde eu sou também. E ela vem trazer aqui para a gente, então, uma visão mais pessoal, compartilhar a experiência que ela tem de uma forma mais humanizada e pessoal sobre o Outubro Rosa e a questão do câncer de mama. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e desejo um ótimo evento para todos nós. Obrigada. Rosana, por favor, fique à vontade para iniciar. Bom dia a todos. Inicialmente, eu vou registrar a minha parabenização aqui para o sindicato por tocar em temas tão importantes como saúde mental e em relação ao Outubro Rosa, que tem tudo a ver, né, com a saúde mental, porque quando você passa por um problema de saúde, né, tão importante, o principal é você primeiro trabalhar o seu psicológico para depois enfrentar o problema em si. Eu, como uma pessoa que teve o diagnóstico de câncer de mama aos 39 anos, e eu aceitei o convite do sindicato para trazer um pouco da minha experiência, porque apesar de ser bastante difícil para mim falar sobre o assunto, porque toca muito o meu emocional, eu aceitei um convite porque eu acho muito importante falar sobre o assunto. Eu acho que prevenção, né, ao câncer de mama começa por falarmos sobre o assunto. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Como eu disse, eu tive o diagnóstico aos 39 anos, mas eu vou voltar um pouquinho, mais de uma década antes, para vocês perceberem a importância desse cuidado, né? De termos o cuidado com o nosso corpo. Por volta de 2000, 2003, havia uma campanha grande, né, das atrizes globais, algumas atrizes famosas usavam aquela camiseta branca com aquele símbolo. Naquela época eu já acompanhava e uma atriz expôs as mamas para ensinar como faz o autoexame, né, da mama, e eu aprendi com aquelas propagandas
aquela mensagem. E desde então eu já fazia o autoexame. Eu conhecia minha mama, e a primeira vez que eu detectei algo diferente foi com o autoexame. Eu não tinha mastologista na época, como a maioria das mulheres no Brasil, não são acompanhadas por mastologista. Então, mas a partir de então, eu fui encaminhada por um mastologista e passei a ter o acompanhamento todo anual por um mastologista. Na época eu fiz um exame que se chama punção, tira um material genético, uma parte do nódulo, leva para o laboratório e o resultado foi que era benigno. Mas o meu médico, muito cauteloso, que foi o mesmo que atuou por ocasião do meu diagnóstico, ele disse, vamos retirar, mesmo sendo benigno. E aí eu fiz a cirurgia, tranquilo, retirei, fiquei tranquila, e por mais de 10 anos eu tive acompanhamento de mastologista. Passei na PFN, me mudei para Brasília, tive uma mastologista de Minas, aí em Brasília. Fiz a minha primeira mamografia aos 35 anos, estava tudo ok. E engravidei, tive minha filha quase com 36 anos e amamentei durante bastante tempo, porque eu queria muito amamentar minha filha adorava mamar. E também eu já tinha lido bastante relato, informações sobre a amamentação ser algo que também ajuda a reduzir os riscos de câncer de mama. E mesmo amamentando, eu fiz as consultas com mastologista. Mas nesse meio tempo da amamentação, a mastologista disse, não adianta a gente fazer os exames de imagem, porque a estrutura da mama modifica durante a amamentação. E me mudei para Roraima. De Brasília, eu fui para Roraima. Fiquei 2 anos lá. Passei sufoco na PFN Roraima. Coisas assim de entrar de férias e continuar entrando processo no meu gabinete. Então, foram 2 anos terríveis lá. E, para vocês terem uma ideia, eu tinha dois planos de saúde, o do meu esposo, do trabalho do meu esposo, e o meu, e não tinha um mastologista credenciado ao plano de saúde. Imagine SUS, né? Lá em Roraima tinha uma máquina super importante de tomografia, que tinham 5 no país, 5 máquinas desse porte no país, e a de Roraima estava parada, porque não tinha quem operasse. Enfim, quando eu estava amamentando sem fazer os exames de imagem, eu continuava fazendo meu autoexame, não sentia nada de diferente. Deixei de amamentar. Poucos meses depois que eu deixei de amamentar, continuei fazendo o autoexame e senti algo diferente. Logo que eu senti, aproveitei que eu ia a Brasília e paguei uma consulta num médico que eu ia no final de semana. Ele me passou os exames e eu fiz. E aí falei para ele, eu estou sentindo isso na minha mama. Aí fiz os exames rapidamente em Brasília mesmo. Quando saiu o resultado, ele disse, procure um mastologista urgente. Na ocasião, meu exame veio com um código que é um BIRAIDS, que para mim, apesar de eu ter tanto tempo sendo acompanhada por um mastologista, para mim não significava nada. Por quê? Porque eu só lia o laudo que estava lá ali escrito em língua portuguesa, não detectado, malignidade, tal. E o código, que é como os médicos se comunicam, veio um BIRAIDS 3. Aí eu falei com o meu mastologista de Salvador por telefone, mandei para ele, falei para ele, estou com dificuldade aqui em Roraima, mandei digitalizado e ele me disse assim, Rosana, eu preciso que você venha fazer uma punção urgente. Então, eu comprei uma passagem da noite para o dia e vim fazer a punção. O que ocorre? Quando ele estava fazendo a punção, ele me disse assim,
independente do resultado dessa punção, eu recomendo tirar. Aí eu disse, então vamos tirar. O que aconteceu comigo? O resultado da punção saiu benigno. Só que o que tinha? Tinha um nódulo benigno em cima e tinha um nódulo maligno embaixo. Quando o médico tirou o material com a agulha para fazer a punção, ele só tirou do benigno. E eu, como saiu esse resultado benigno, eu disse, doutor, eu estou sendo removida de Roraima para Rio Verde, Goiás. Eu posso fazer minha mudança antes? Aí ele disse, pode, já que saiu benigno, pode, faça sua mudança. A minha sorte é que eu fiz a minha mudança em dezembro e em janeiro eu vim para Salvador fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia e foi todo o material para a biópsia. Quando saiu o resultado da biópsia, era um câncer de mama. E aí eu recebi esse diagnóstico, que é um diagnóstico terrível. Você pensa que você vai morrer amanhã. Eu tinha uma filha de 3 anos, eu olhava para minha filha e eu achava que minha filha ia ficar sem mãe no dia seguinte. Só que eu não tinha condição de falar para as pessoas. Mas meu esposo perguntou assim, eu posso falar para alguém? Eu posso falar para a família? Porque ele também estava assim, desnorteado, né? Eu disse, pode falar, eu não tenho condição porque eu choro. Mas você pode falar. E ele falou para uma grande amiga em Brasília, e ela criou, uma amiga da PFN, ela logo criou um grupo, e esse grupo de amigas fez orações, sincronizaram o horário de orações, e 2 dias depois eu estava me olhando no espelho e dizendo assim, meu Deus, me dê força e vamos, e aí fui falar com as amigas o que estava acontecendo. Aí elas disseram, nós já estávamos sabendo, nós já estávamos orando por você, pode contar comigo. Aí vim para Salvador, aí eu tive que fazer, quando sai o resultado do exame, ele diz se as margens estão comprometidas, né? Ou estão limpas. Como as margens estavam comprometidas, voltei para a sala de cirurgia, fiz a retirada do quadrante, não precisei fazer esvaziamento de axila, mas tem mulheres que precisam fazer, porque às vezes as axilas já estão comprometidas, e aí é mais fácil de haver a metástase. Depois, ficamos naquele limbo, numa fase de não saber se, no meu caso, a quimioterapia seria útil, ou seria um sofrimento sem benefício. Então, eu fiz um exame específico que mostrou que, no caso do tumor, no meu caso específico, aquele tumor responderia à químio de forma benéfica, de forma a ampliar minhas chances de cura em 30%. Algo assim, que eu não pensava assim, que existia, né? Eles fazem um exame genético, não é seu, é do tumor, para dizer que se tem benefício ou não. Então, eu fui uma paciente que eu não precisei fazer uma mastectomia total, mas eu precisei fazer a quimioterapia, eu precisei fazer a radioterapia e a hormonoterapia. E conheci, pasmem, eu conheci mulheres de 18 anos com câncer de mama. Eu conheci mulheres de 28 anos com câncer de mama, com tratamento de pelo menos 5 anos, tendo que fazer quimioterapia, e sem saber se poderia ter um filho ou não. Conheci mulheres que fizeram congelamento de óvulos, tiveram câncer de mama muito mais agressivos aos 32 anos. Então, assim, e também algo que eu fiquei muito admirada é que a maioria das mulheres que eu conversei, depois que eu entrei nesse universo, não sabem fazer autoexame. Ou tem medo de fazer o autoexame.
tem medo de detectar alguma coisa. E assim, embora o autoexame você só perceba quando já está perceptível e os exames de imagem mostrem bem mais cedo, no meu caso não foi uma opção, né, que eu estava amamentando. Então não é algo para você deixar para lá o autoexame. Deixa o autoexame porque eu tenho a mamografia, porque eu tenho a ultrassom. Outra coisa é que tem mulheres que têm casos na família e não sabem também que você tem o acompanhamento genético, o aconselhamento genético, né? Então, sempre que eu converso com minhas amigas, eu descubro que é preciso falar sobre esse assunto. Por isso que eu parabenizo o sindicato. As pessoas precisam parar um tempo para ouvir e se prevenir e ajudar o próximo. Eu optei por falar, por contar sobre o meu caso. Durante todo o tratamento, eu passei por quimioterapia depois, passei por radioterapia. Em todas as fases eu tive apoio de amigos. Eu tive apoio de amigos que eu já não via desde que eu tinha me mudado para Brasília. E aí souberam que eu estava aqui em Salvador fazendo tratamento, traziam os filhos e deixavam aqui em casa para brincar com a minha filha. Então, amigos e familiares ajudavam assim de formas que nem você pensaria em pedir o apoio daquela forma. Né? Então, é preciso falar, é preciso ter esse apoio psicológico. Tem clínicas que têm esse apoio multidisciplinar, nutricional, psicológico, cardiológico, né? Porque o tratamento, durante o tratamento, às vezes aparece cada coisa, aparece um problema cardíaco que você nunca soube, nunca sentiu nada, e de repente você está com falta de ar, pensa que é pulmão, mas é coração, sabe? E então eu passei por tudo isso, entrei na fase de hormonioterapia. Por que hormonioterapia? A maior parte dos cânceres de mama ele é alimentado pelo hormônio feminino. Então, o combustível dele, né, vou falar em termos leigos, o combustível, você pode ter uma célula ali errada e que não tem combustível, então ela fica ali, pequenininha. Mas pode ter outra que você está alimentando, né? E então, a opção pela hormonioterapia, 5 anos, que acho que os médicos pensam assim, se tiver alguma célula errada ainda, não vai ter o alimento, né, para crescer. Então, as pessoas também não imaginam esse tipo de tratamento, de realidade. E era isso. Eu espero que eu tenha contribuído para conscientizar da importância de fazer o autoexame da mama, de, a certa altura da vida, colocar na agenda um mastologista, né? E fazer o acompanhamento. A mamografia é um exame chato, mas consegue detectar bem no início, com a chance de cura, né, bem... De acordo com o estagiamento da doença, você tem uma variedade incrível da chance de cura. Sua chance de cura, se for no início, né? E às vezes você nem até o tratamento pode ser também menos agressivo se você detectar cedo. Cuidados com reposição hormonal, com tipos de hormônio, né? Que a mulher opta. Então, assim, não vai tomando qualquer um. Procura um ginecologista, né? Ele vai ter o cuidado de ver o que aconteceu na família. Embora na minha família não exista ninguém com câncer de mama, eu lá, mais de 10 anos atrás, o mastologista me disse: Rosana, evite hormônios. Então, foi algo assim que esse evitar de hormônios, para mim, pode ter também retardado a doença também, né? O surgimento da doença. Então,
eu vou encerrar a minha fala, agradecer pelo convite, me colocar à disposição para qualquer dúvida que eu possa esclarecer e parabenizar o sindicato, passar a palavra para a doutora Valéria. Oi, Rosana, eu só tenho a agradecer, sabe, o seu depoimento, assim, é muito humano, muito tocante, muito forte, e acima de tudo, assim, é compassivo, no sentido de chamar outras pessoas a aproveitar a sua experiência, a sua força, para passar isso para outras que às vezes, como a gente conversou antes, não tem essa liberdade, essa tranquilidade, tem um certo receio, um medo de conversar sobre isso. Então, eu agradeço muito, eu tenho certeza que o que você fez hoje, esse trabalho foi lindo, né? Muito obrigada mesmo, estou muito feliz da gente ter participado juntas disso aqui, e eu tenho certeza que as nossas colegas também, mais tarde, vão te dar os parabéns por isso aí. Muito obrigada mesmo. Nós vamos passar agora, então, para a apresentação da Ana Lúcia Gomes, tá? Ana Lúcia, por favor, fique à vontade. Obrigada. Olá, bom dia a todas. Espero que todos também tenham homens nos assistindo. Então, eu agradeço muito o convite do sindicato para participar dessa palestra, né, dessa conversa, que eu vou conseguir transmitir para vocês um pouquinho do que eu sei. E parabenizo também o depoimento da Rosana, assim, foi um depoimento bastante corajoso. Eu vejo que a gente vê que ainda é um tema sensível, e te parabenizo pelo conhecimento da tua doença, Rosana, porque é bastante raro a gente encontrar pacientes que têm o conhecimento sobre que tu tem, sobre o tipo de câncer que tu tem. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. E assim, se alguém tiver dúvidas, eu acho que, né, pode mandar pelo chat, ou depois manda para o Cristiano, e aí vai me encaminhar e eu vou ter um prazer enorme de responder. Deixa eu dividir aqui a tela com vocês. Certo. Então, o que eu vou falar hoje, né? Eu vou falar hoje sobre Outubro Rosa, a importância do autocuidado, que a doutora Valéria já trouxe isso muito bem, e garantia de direitos. Então, quem eu sou, né? Por que eu tô aqui falando para vocês? Então, me chamo Ana Lúcia, né? E eu trabalho há 14 anos com organizações do terceiro setor. E 11 desses anos foram em uma organização que trabalha com câncer de mama, especificamente uma federação de ONGs de câncer de mama que trabalha com a influência de políticas públicas, né? Então, eu pude adquirir muito conhecimento, muita experiência relacionada à influência em políticas públicas e também ao atendimento de pacientes, porque eu tinha muita convivência com as pacientes que frequentavam a instituição. Então, né, acabei sair da instituição no ano passado, e aí eu fundei a BeChange, né? Então, a BeChange é uma consultoria para ONGs, para empresas, para organizações, né? E o objetivo da BeChange é a gente conseguir trazer uma transformação social, né? Seja por meio de projeto social, seja por meio de um projeto de influência em políticas públicas, uma pesquisa, enfim, são muitas as possibilidades. E eu trabalho especificamente por causa dessa minha experiência de 11 anos, né, com câncer de mama. Então, eu trabalho com câncer de mama, especialmente, e devido ao meu tema de pesquisa de mestrado, eu trabalho também com a questão da violência contra a mulher. Tá? Esses são os temas prioritários.
Então, bem rapidinho, assim, o que a FEMAMA faz, né? Então, desculpa, o que a BitChange faz? A BitChange ajuda, então, as instituições e empresas a organizar ideias, né? Então, tem um problema, o que a gente pode fazer, né? Vamos primeiro definir bem esse problema, vamos planejar um projeto, o que a gente pode fazer? Viabilizar. É a captação de recursos. Para qualquer projeto que a gente vai realizar, precisa ter algum recurso, mesmo que não seja um recurso financeiro, né? Um recurso humano, um recurso material, o que a gente precisa? Executar e monitorar, então a gente coloca em prática, né, essa ideia, ver se está dando certo e celebrar e compartilhar, porque a gente precisa contar, né, para as outras instituições, precisa contar para outras pessoas o que a gente está fazendo e o que deu certo e também o que deu errado, né? Para que as outras instituições, quando fizerem um projeto semelhante, sabe, não vou por esse caminho que não deu tão certo, ou vou por esse caminho, eles tiveram experiências muito legais. E eu gosto muito de participar de congressos. E a parte que eu mais gosto dos congressos é essa parte de apresentação de projetos, assim, de compartilhamento de ideias do que foi feito num lugar que a gente pode levar para o outro. E acho que com isso a gente já aprendi muito e todo mundo, né, pode aprender. E aí, isso foi um pouco também, a gente trazendo aqui para a situação do câncer de mama, um pouco o depoimento da Rosana, né? Porque com a história dela, né, o que a gente aprende? Que é importante, sim, a gente fazer o autocuidado, que a gente vai ter se tiver o diagnóstico, né, de câncer, a gente vai ter uma fase que vai cair, tá tudo bem, é normal, né? Desde que a gente consiga se recuperar, que a gente pode pedir ajuda, né? Então, ela compartilhou também as vivências dela, o que deu certo, né? Então, entrando no tema do Outubro Rosa, Outubro Rosa, né, é um movimento mundial. Ele começou na Califórnia e no Brasil ele chegou em 2008 por meio da FEMAMA, que é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, é a instituição que eu trabalhava. Então, a gente fez a primeira iluminação, né, de um monumento histórico, que foi o Cristo Redentor, em 2008, para chamar a atenção. Então, a ideia era conscientizar, despertar a atenção, vamos falar sobre o tema, deixar de ser um tabu, né, falar sobre câncer de mama. E aí, então, desde o princípio, se falou muito sobre a importância do diagnóstico precoce, né? Se fala muito sobre a necessidade de autocuidado e muitas instituições têm falado também de advocacy, que advocacy é uma série de estratégias para influência em políticas públicas. Então, é um momento que sim, a gente tem que conscientizar, a gente tem que falar do diagnóstico precoce, a gente tem que falar do autocuidado, mas a gente também tem que aproveitar a oportunidade que está todo mundo mobilizado, inclusive os tomadores de decisões, para a gente tentar implantar políticas públicas em benefício da população, né? Em benefício da saúde da mama, ou cobrar alguma política pública que não esteja funcionando. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? E o Outubro Rosa também é importante para divulgar essas políticas públicas que existem, porque tem muitas pessoas hoje que não sabem. Por exemplo, tem a... Deixa eu mudar aqui para eu poder ver. Peraí. Voltei. Então, tem a lei da mamografia, tá? Que ela foi sancionada em 2008 e aí passou a valer a partir de 2009. Que toda mulher, a lei diz, toda mulher a partir de 40 anos tem o direito de realizar a mamografia anual no SUS. Quantas mulheres a partir de 40 anos sabem disso? Quantas mulheres vão ao ginecologista e o ginecologista pode pedir, né? Porque, como a Rosana falou, aos 40 anos a gente não tem ainda um mastologista, né? Então, é responsabilidade do ginecologista também pedir. E a mulher, sabendo que tem esse direito, ela pode dizer, olha, eu tenho 40 anos, quem sabe eu faço minha primeira mamografia, né?
Outro direito que os pacientes não sabem, e esse direito é tanto para os pacientes com câncer de mama, quanto para qualquer tipo de câncer. A gente chama, né, de Lei dos 60 dias. É uma lei que garante o início do tratamento para todo paciente oncológico em até o máximo 60 dias após o diagnóstico no SUS. Então, assim, quando que começa a contar esse prazo de 60 dias? Quando a gente tem o resultado da biópsia, que foi o que a Rosana falou. A mamografia, ela é um exame que vai te dar os BIRADs e vai dizer se é suspeito, se não é suspeito, e aí se for suspeito tem que fazer a biópsia. E aí a biópsia vai te dar essa confirmação. Então, assim, caso de pessoal, familiar, né? Um tio com câncer de próstata e já estava ali quase fechando 60 dias e nada do exame. Eu disse, deixa eu me dar o telefone desse médico, né? Aí liguei, aí, olha, tenho direito, como é que a gente vai fazer? Nananana. Aí se agiliza. Então, assim, a gente precisa estar, e todos os pacientes oncológicos e cuidadores, familiares e amigos, muito empoderados sobre os seus direitos. Tá? E aí tem uma lei mais recente que ela foi sancionada, eu não me lembro agora se 30 ou 31 de outubro do ano passado. Lembro que foi bem no finalzinho, porque teve uma grande mobilização e aí se aproveitou o Outubro Rosa para se fazer uma grande mobilização, porque ela já tinha sido aprovada na Câmara, já tinha sido aprovada no Senado, para que ela fosse sancionada, então, pelo presidente. E essa lei garante que o diagnóstico do câncer, qualquer tipo de câncer, seja realizado em 30 dias no SUS após a partir da contagem da data da realização do exame de diagnóstico, né? Aqui a gente tem ainda uma falha nessa legislação, porque se a gente conta, por exemplo, fiz a mamografia, deu suspeita, levei 3 meses para conseguir fazer a biópsia, esses 3 meses estão no vácuo, né? Então, começa a contar a partir ali da biópsia, o prazo de 30 dias. Mas ainda é infinitamente melhor do que não ter prazo algum, né? Porque antes as pacientes diziam, olha, eu estou esperando aqui para começar o tratamento, ou eu estou esperando muito tempo para fazer a biópsia e não sai, né? E a gente não tinha o que fazer. E agora eu tenho o que fazer. O paciente pode buscar os seus direitos, né? Infelizmente, essa lei ela ainda não saiu a portaria que regulamenta a lei, mas ela existe. De qualquer forma, mesmo sem portaria, o que significa que na prática ela não está funcionando, né? O paciente, a partir da lei, pode buscar os seus direitos. E aí, então, eu trouxe aqui para vocês alguns números para a gente conhecer o cenário, tá? Do câncer de mama, por que a gente está falando, né? Então, por que é importante falar sobre isso, tá? Então, só aqui no Brasil, somente esse ano, tá? De 2020, 625 mil casos de câncer de mama serão diagnosticados, ou existia essa expectativa deste número de diagnósticos, tá? Sendo mais de 66 mil somente de câncer de mama. A gente já falou, vocês já devem ter ouvido, tem algumas fontes que falam, né, em 90% de chance de cura, tem algumas outras fontes americanas que falam em até 95% de chance de cura quando o câncer é em estágio inicial. Ou seja, entre 90 ou 95 é muita chance de cura, é um câncer que pode ser curável, né? E aí a gente começa, então, desse cenário que é um enorme número de mulheres, né, que vão diagnosticar câncer de mama, enfim, esse ano, no ano que vem, diagnosticaram ano passado. Enormes são as chances de cura, se diagnosticado precocemente. E qual é o cenário? Diagnóstico no SUS, de acordo com o TCU, mais da metade dos casos são em estágio avançado. Mas 50% são estágios 3 ou 4. O estágio 3 é um câncer de mama localmente avançado, ou seja, ele está grande, mas ainda está na mama, né? E o estágio 4 ele já
atingiu outras partes do corpo, que é o câncer de mama metastático. Tem também fontes, então, que falam que o atraso no diagnóstico, né, para cânceres curáveis, como é o caso do câncer de mama, pode diminuir em 3,2% a chance de cura por semana de atraso, né? Então, quanto antes o diagnosticar, maiores são as chances de cura. E aí tem aqui o dado do atraso no início do tratamento, que é daquela lei de 60 dias, é o monitoramento daquela lei de 60 dias que eu falei, publicado pelo Instituto Nacional do Câncer. Então, para as mulheres com câncer, e eu peguei os dados, tem, né, para todas as neoplasias nesse documento, que tem o link ali, mas eu peguei especialmente as informações de câncer de mama. Então, para as mulheres cujo primeiro tratamento é a radioterapia, 65%, né, 65,9%, o tratamento começa depois dos 60 dias. Para as mulheres em que o primeiro tratamento é a químio, 40,9% começam depois dos 60 dias. E para as mulheres cujo primeiro tratamento é a cirurgia, né, o número diminui bastante, é 6,9%. É óbvio que devia ser zero, né, no nosso mundo ideal. Mas a gente pode ver que os principais problemas, então, para o início do tratamento, ainda são a rádio e a químio. E a gente ainda tem pacientes que relatam, né, que, eu fui ali, fiz a cirurgia rápido, menos de 60 dias, mas depois esperei muito tempo para fazer a químio ou rádio. E a gente tem um dado aqui que, apesar de ter toda essa chance de cura, por causa, né, desse diagnóstico que demora, desse tratamento que demora, então a mortalidade por câncer de mulheres por câncer de mama no Brasil em 2017 foi de 16.700 óbitos por um câncer que pode ser curável, né? Então, aí, tem uma possibilidade da gente buscar reverter esse número, diminuir a mortalidade, né? É isso que as instituições buscam, né? Diminuir a mortalidade, certo? E aí, esse ano a gente teve, né, o plus, né, da pandemia. E aí, o que a gente ouviu? Muitas ONGs falando, ONGs e pacientes demonstrando certa preocupação em relação ao acesso ao sistema, principalmente ao sistema público, né, de saúde, para fazer, tanto para ter o diagnóstico, quanto para continuar o tratamento. E aí, aqui eu trago alguns números. Então, esse número, né? Então, menos de 50% do número de diagnósticos de câncer foram realizados. Ou seja, 50 mil casos de câncer não foram realizados nos meses de março, abril e maio no Brasil. Então, são 50 mil pessoas que não sabem, né, ou não sabiam na época da pesquisa que precisavam de um tratamento, né? E eu vi muitas campanhas assim, né, de não deixe de procurar um médico, né? E, gente, o paciente fica em conflito, porque não é para sair de casa, né? Não é para ir no hospital por qualquer coisa. Ao mesmo tempo, tem que ir procurar o médico, né? Tem medo de sair de casa. Agora as coisas estão, né, começando a voltar ao normal. E eu vi muitas instituições fazendo essa campanha para as mulheres, né? Para as pacientes. Ao mesmo tempo, eu acho um pouco pesado a gente responsabilizar as mulheres que não procuraram fazer os exames nessa época, sabe? Porque tinha, sim, indícios, né? Não para que não procurassem, mas era um cenário adverso, um cenário de preocupação, e eu li relato de paciente que foi fazer o tratamento de quimioterapia e não ficou esperando horas, porque as enfermeiras estavam atendendo Covid. Está errado atender Covid? Não está errado, né? Mas também não está certo o paciente ficar esperando horas no hospital para receber tratamento. Acontece que o sistema não teve a capacidade de comportar tudo ao mesmo tempo. Então, assim,
Se alguém, né, ficou nesse período, assim, sem procurar o médico e ainda não fez os exames anuais, tudo bem, né? Pode marcar a partir de agora, pode ir a partir de agora, não precisa sentir culpa porque não foi, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Sempre pensar no daqui para frente. Então, aqui tem outros números também, né? Menos 62% realizaram exames de detecção do câncer de mama nesse mesmo período e foram realizados menos 70% de biópsias. Então, assim, mas também tiveram, né? Os médicos que não pediram, né? As consultas que foram canceladas. Então, assim, só a gente cuidar para não colocar essa responsabilidade e ser mais um fardo, né, para a mulher. Então, o que eu vou trazer agora um pouquinho aqui é a questão do autocuidado, né? Porque no Outubro Rosa se fala muito sobre, enfim, prevenção, diagnóstico, e aí eu fico pensando duas coisas, assim, né? Tá, cientificamente existe, né, os termos prevenção primária, prevenção secundária, enfim. Mas se a gente pensar na palavra prevenção, o que é? É evitar que algo aconteça, né? Então, se a gente fez o autoexame ou se a gente, né, viu no espelho alguma alteração, já tem o câncer ali. Então, a gente não evitou que ele aconteceu, né? Outra questão que me incomoda um pouco são frases como assim, prevenção está nas suas mãos, né? A gente está responsabilizando muito as mulheres e, de novo, colocando mais uma carga em cima das mulheres que já têm tantas cargas, né? Sobre a responsabilidade do diagnóstico dela, que ela não tem a capacidade técnica de fazer, não tem a competência técnica. O que a mulher pode ver é, opa, tem uma coisa diferente aqui, tem um caroço aqui que não tinha antes, vou ao médico, né? Então, assim, é um autocuidado, mas também não adianta, e aí aqui eu vou entrar um pouco em alguns exemplos, né, de autocuidado. Não adianta eu fazer o autoexame todo mês e comer linguiça 2 vezes por semana, porque linguiça tem as mesmas propriedades cancerígenas do cigarro, por exemplo, né? Ou não adianta eu fazer o autoexame todo mês e passar o resto do mês sentada no sofá comendo bolo de chocolate, sabe? Então, o autocuidado é uma questão bastante complexa, né? A gente tem sim que conhecer o corpo, né? Porque se a gente perceber, para a gente perceber qualquer mudança, né? E tem que conhecer as mamas, assim como a gente sabe, por exemplo, eu não tinha essa pinta aqui que tá estranha, eu vou procurar o dermatologista, né? Eu não tinha essa manchinha vermelha aqui na minha mama, eu vou procurar que seja o ginecologista, o posto de saúde, sabe? Então, essa é a questão do autocuidado. Então, não fumar, o tabaco, ele influencia, aumenta muito o risco de todos os tipos de câncer, inclusive o câncer de mama, né? Reduzir o consumo de álcool, praticar atividades físicas regularmente, ter uma alimentação saudável, que não significa, né, comer só a salada que está aí na foto, né? Mas também não comer hambúrguer, pizza e linguiça todos os dias, tá? E sim, conhecer o corpo para perceber qualquer anormalidade. Aí, eu trouxe aqui um pouquinho, porque o autoexame, ele é importante como um complemento, né, do cuidado. Então, assim, primeiro, como é que a gente faz, né? A gente escolhe uma data para fazer o autoexame, e aí dá para botar ali no celular, dá para botar na agenda. O ideal que os médicos recomendam é que seja 5 dias após o início da menstruação, porque fazer o autoexame menstruada ou ali na pré-menstruação, a mama tá inchada às vezes, né? E aí a gente não consegue ver direito, não consegue tocar direito. Então, assim, na frente do espelho, né? Coloca as mãos na cabeça e observa as mamas. Então, assim,
Os formatos estão como sempre tiveram, né? Estão iguais. Tem algo inchado, tem uma mama maior que a outra, de repente tem um mamilo apontando para um lado que não apontava, tem um mamilo invertido, um mamilo para dentro, alguma escamação, vermelhidão, coceira frequente, pele com casca de laranja e o nódulo. Enfim, né? É observar mesmo, ver se tem algo diferente. Se tiver algo diferente, procurar um médico, né? Também, se tiver algo diferente, não é um motivo para a gente entrar em pânico, tá? Porque 90% dos nódulos que os pacientes palpam, dos nódulos palpáveis, são benignos, né? Como foi o primeiro da Rosana, né? Então, sim, tem que estar atento, mas não precisamos nos desesperar, tá? E aí tem a parte, então, específica da palpação da mama. E aí eu já, né, assisti muitas palestras e tem um termo que as voluntárias usam que não é para tocar piano, né? Tocar piano é assim, o paciente faz assim, ó, entendeu? Não é piano. Então, assim, dá para passar um hidratante na mão, né? Ou fazer no banho com sabonete. Ai, acho que tá ruim de mostrar, vou baixar aqui um pouquinho para mostrar. Então, são movimentos circulares, não é assim. Porque se a gente faz assim, a gente perde muita mama, né? Então, é assim, ó, movimentos circulares pressionando um pouquinho. Óbvio, né, que vocês podem também ir no ginecologista e pedir para ele ensinar, o que é o ideal, que é a melhor forma, né? Além de ele palpar as mamas, ele ensinar direitinho como fazer o autoexame, tá? É importante também a gente palpar as axilas, porque tem, né, glândulas mamárias nas axilas, e aqui, essa parte aqui, assim, em cima do peito também, porque aqui também tem glândulas mamárias. Então, também é importante a gente ver se tem algum nódulo, tá? E o mamilo, é importante a gente dar uma pressionadinha para ver se vai sair algum líquido diferente, assim, algum líquido, né, ou sanguinolento, ou com pus, alguma coisa que não é normal, tá? E aí, tudo que não é normal, a gente deve procurar o médico para investigar o que que é. E lembrando, de novo, muitas vezes não é nada, né? Mas é melhor a gente garantir que não seja nada mesmo. E aí tem a questão da mamografia, né? Então, assim, não adianta também a gente fazer o exame, o autoexame, né, todo mês e não fazer a mamografia. Porque a mamografia, ela, né, é o único exame que consegue detectar o câncer precocemente. Então, com nódulos bem pequenininhos ainda, esse exame de imagem ou a ecografia, porque as mulheres novas têm a mama mais densa, e aí com a mamografia, às vezes não aparece o nódulo, mas aí o médico vai saber te indicar, né, se para tua faixa etária, se para o teu tipo de mama, o ideal é a mamografia ou a ecografia, né, mas a partir dos 40 anos, normalmente é a mamografia mesmo. Então, tem que fazer a mamografia anual, tu tem que conhecer tua mama. Opa, isso aqui não estava aqui o ano passado, né? Por isso também que os médicos pedem para levar a mamografia do ano anterior, para poder comparar, né? E qualquer percepção investigar. E o médico também, os médicos são treinados e capacitados para fazer o exame clínico da mama, que é como se fosse o autoexame feito pelo médico, né? E o ginecologista pode fazer isso. Então, se a gente ainda não tem um mastologista, o que é muito normal não ter, né, um mastologista, mas a gente tem um ginecologista que vai todo ano ou deveria ir. Então, se ele não, né, fizer, a gente pode pedir, né? Olha, eu gostaria que o senhor ou a senhora fizesse o exame clínico das mamas, por favor, né? Para ver se tem alguma alteração para a gente começar cuidando isso, tá? Então, é muito importante o paciente, a paciente, assumir esse papel, assumir esse lugar de pessoa empoderada, assim, né? De que sabe o que precisa fazer, de que sabe dos seus direitos, que sabe se cuidar. E aí, aqui eu falo um pouquinho da questão do tabu,
né? Porque eu sei que tem muita gente, já ouvi muitos relatos, tem muitas mulheres que têm vergonha de ir no médico, né? No ginecologista, tanto para fazer o exame Papa Nicolau ou para fazer, enfim, o exame clínico. Ai, o médico vai pedir para eu tirar a roupa, mas é um homem. E isso, enfim, também não vamos culpabilizar nenhuma mulher por isso. Por quê? Porque nós, mulheres, somos socializadas, né, para ter um corpo sexualizado e que, ao mesmo tempo, não nos pertence. Então, assim, no momento que eu vou ao médico, o que a sociedade nos diz, assim, com base, né, na cultura patriarcal que a gente vive? Eu vou tirar a blusa na frente do médico, ele vai ver a minha mama. E um homem ver a mama de uma mulher ainda está muito ligado no imaginário social, que é uma questão sexual, né? E na verdade não é. Para ele, para o médico, é uma parte do corpo, assim como é o braço, né? Como é a perna, é a mama, né? Então a gente precisa também se desvencilhar dessas amarras sociais que ficam, né, nos impedindo de cuidar de nós mesmos, sabe? Então, também tem a falta de controle, por exemplo, dos maridos que não deixam as mulheres procurar o médico. Porque como é que eu vou deixar a minha mulher lá, né, mostrar o peito para o médico? Então, assim, pode sim, porque é igual mostrar o pé para o médico, né? Então, nem entrando na questão de que o homem não deve nem optar por isso, né? Indo mais para a questão biológica mesmo, né? Então, a gente precisa dessexualizar o corpo feminino e a mulher se apoderar do seu próprio corpo, né? Se cuidar, né? E ter autonomia. E aqui eu trouxe alguns fatores de risco para o câncer de mama, porque é importante a gente saber também se a gente tem algum desses fatores para se cuidar mais um pouquinho, prestar um pouco mais de atenção em algumas coisas. Então, o câncer, de uma forma geral, ele é conhecido, né? Ou tinha essa ideia de que ele é um câncer de pessoas mais velhas, né? É um câncer, é uma doença de pessoas velhas. Mas tem muitas pessoas cada vez mais jovens diagnosticando câncer, e todos os tipos de câncer, 20 anos, 30 anos, né? A Rosana mesmo diagnosticou com 39, antes da idade recomendada para mamografia, que é os 40. Então, a gente tem que estar sempre atento. Tem a questão da hereditariedade também, que é: a minha mãe teve câncer de mama, então eu vou procurar o médico e vou contar para ele o histórico, né? Ou para ela, o histórico familiar de câncer. E aí ele vai avaliar com que idade eu devo começar a fazer os meus exames. Se de repente eu não vou começar com 40, eu vou começar com 35, com 25, não vou fazer a mamografia, vou fazer a eco, né? Então, assim, a gente precisa saber da nossa história familiar. O câncer precisa deixar de ser algo não falado na família, né? A gente precisa começar a ver o câncer como mais uma doença, né? Como a gente vê hoje uma doença crônica, tipo diabetes, por exemplo, né? Ninguém esconde que tem diabetes, ou pelo menos a maioria das pessoas não esconde que tem diabetes. Por que a gente vai esconder que tem câncer, né? Então, assim, se por exemplo, a Rosana nunca contar para a filha dela que ela teve câncer, a filha dela não vai saber que tem que começar a se cuidar e procurar o médico antes dos 40, né? Obesidade é outro fator de risco, né? Então, a gente tem sim que cuidar o peso. Menstruação precoce, a gente não tem controle sobre isso, né? Mas então, se a gente menstruou muito jovem, a gente tem que tomar, isso também é um fator de risco, então tem que contar para o médico, né? O médico e a médica tem que saber tudo sobre ti. Gestação tardia, ou seja, depois dos 30, né? Que é o que mais tem acontecido. Não engravidar também e não amamentar, né? Porque daí a mulher deixa de produzir alguns hormônios que diminuem os fatores de risco.
De qualquer forma, ninguém vai dizer para todo mundo sair engravidando, as mulheres saírem engravidando, amamentando para evitar para diminuir o fator de risco de câncer de mama. Não é isso, sabe? É só estar atento que, olha, eu não engravidei, eu não amamentei, né? Informar o médico para a gente ter um pouquinho mais de cuidado nessas questões. Sedentarismo, né? Então, sedentarismo também aumenta os fatores de risco, então a gente precisa fazer alguma atividade física regular, não adianta só ir caminhar no sábado ou no domingo, né? Tem que ser pelo menos 3 vezes por semana. Outra questão que a gente não tem controle é sobre a menopausa, então menopausa tardia também aumenta o risco de câncer de mama. E aí uma situação que a gente tem total controle é o tabagismo e o excesso de álcool, né? Que são 2 fatores de risco para o câncer de mama. A radiação também é um fator de risco, mas aqui a gente não pode cair naquela conversa de que, então eu não vou fazer a mamografia porque a mamografia vai ter radiação e aí vai me dar fator de risco. Não, é uma exposição excessiva à radiação que vai te dar, que pode aumentar um pouco o risco. Então, assim, a mamografia não tem risco, não tem perigo. O benefício de fazer a mamografia é infinitamente maior do que o risco daquela pequena radiação que tu vai receber durante o exame, que é muito rápido, né? Quem já fez a mamografia sabe que é um exame super rápido. Então, o estrogênio, né, como a Rosana falou, o estrogênio que tinha, né, nas pílulas anticoncepcionais mais antigas, então tinha mais estrogênio, então aumenta o fator de risco, e na reposição hormonal. Então, mulheres na menopausa tem que discutir com o médico, será que eu tenho mesmo que fazer reposição hormonal? A gente precisa tirar, assim, do nosso imaginário que o médico é aquele Deus supremo que tudo sabe. Não, a gente pode perguntar, a gente pode se informar, a gente pode questionar, a gente pode decidir junto, né, sobre o tratamento, sobre de todas as doenças. E, além das mulheres menopausa, a gente precisa pensar também nas mulheres trans, né, que acabam fazendo bastante reposição hormonal. Então, essas pessoas têm que ter mais cuidado. E tem uma outra questão aqui que eu incluí, um fator de risco, que é a mutação genética herdada, né? Que algumas pessoas falam assim, né, o câncer, ele é sempre, né, aumenta muito o risco. Só 5 a 10% dos casos de câncer são herdados, né? São hereditários, né? Então, as pessoas perguntam, na verdade, meu câncer é genético? Todo câncer é genético. O câncer, o que é o câncer? O câncer é uma alteração da célula. Então, uma célula ali que está doente, ela começou a crescer, se multiplicar desordenadamente, e aí criou uma massa tumoral, né? Então, o que a gente precisa se preocupar é, será que o meu câncer é hereditário? E aí tem várias mutações nas nossas células, nossos DNAs, que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer. Não significa que vamos desenvolver o câncer, né? Como é o caso, por exemplo, da Angelina Jolie, né? Que retirou a mama e depois retirou os ovários. Por que ela fez isso? Porque ela tinha mutação nos genes BRCA1 e BRCA2. Tá? Ninguém precisa, assim, decorar, assim, esses nomes, tá? O importante é saber que existem genes. E aí, assim, olha, né, médica, senhora ginecologista, a minha mãe teve câncer de ovário. Qualquer paciente que tem câncer de ovário tem indicação para fazer teste genético BRCA1, BRCA2. É um indicativo muito forte dessa mutação. Quem faz esse teste, que é o que a Angelina Jolie fez, prioritariamente é a paciente que foi diagnosticada com câncer. E aí são os pacientes com câncer de ovário em qualquer idade, paciente com câncer de mama antes dos 50,
paciente com câncer de mama bilateral nas 2 mamas, com câncer de mama triplo negativo, que é, depois eu vou explicar um pouquinho para vocês, e etnia judaica, difícil falar o nome aqui, eu até anotei, Ashkenazi, desculpa se eu errei. Enfim, essas pessoas, elas têm indicação para fazer esse exame específico da Angelina Jolie. Infelizmente, esse exame ainda não está no SUS. Tem algumas ONGs batalhando bastante para que esse exame seja implementado, porque, como por exemplo, no caso da Angelina Jolie, ela tirou o ovário porque ela tinha até 70% de chance de desenvolver, né, o câncer. Então, assim, a gente vai poder escolher, né, se a gente quer passar por esse risco ou não. E é uma escolha que depende também do aconselhamento genético que a Rosana falou. E hoje, quem tem plano de saúde tem esse exame coberto, né? Então, assim, se testa primeiro o paciente com câncer para depois testar a geração abaixo. Porque se a pessoa que tem o câncer não tiver essa mutação genética, ela não passou para o seu filho. Se ela tiver, ela pode ter passado ou não, né? Então, por isso é importante a pessoa fazer. Não também se desesperar, ai meu Deus, minha mãe teve, eu vou ter. Não, vamos investigar e diagnóstico. E aí, mas o que adianta, né? Eu já ouvi. O que adianta eu descobrir antes? Bom, não, o que adianta eu descobrir que eu posso desenvolver o câncer? Bom, adianta que tu vai te cuidar mais cedo, né? Tu vai prestar atenção, não vai prestar mais atenção em ti, né? Ao invés de começar a fazer lá os exames com 40, vou começar mais cedo. Entendeu? E aí, o quê? Começando mais cedo, se descobre mais cedo, em estágio inicial, maiores são as chances de cura. Tá, vou passar para outro tópico, então, que eu trouxe aqui alguns mitos e verdades. Tem muitos mitos e verdades sobre câncer, eu trouxe só alguns. Então, assim, ó, como eu falei, o fator hereditário é o principal motivo de risco. Ele eleva, sim, tá? O fator hereditário, ele eleva o teu risco de desenvolver câncer de mama. Mas só 5 entre 10% dos casos de câncer de mama são hereditários, tá? Próstata de silicone impede a realização de mamografia. Não, próstata de silicone não impede a realização de mamografia. O que o médico pode fazer é algumas, né? Quem for fazer o exame, algumas manobras diferentes da mama. O médico pedir alguns exames complementares, como ecografia, mas assim, não é um problema, tá? E o câncer de mama pode ser causado por um trauma, né? Uma batida, uma espinha que eu cutuquei. Não, o câncer, ele é sempre de dentro para fora, porque ele é uma alteração da célula, uma alteração genética. Então, eu tinha aqui uma espinha, eu cutuquei, virou uma ferida, daí eu fui no médico e era um câncer, e aí virou um câncer. Quem sabe já não era uma erupção cutânea do câncer que estava, né, saindo, projetando. Então, assim, sutiã não dá câncer, né, não tem ainda exames conclusivos. Então, por enquanto, a gente diz que desodorante não dá câncer, sabe? Então, a gente tem que cuidar, né, com essas informações equivocadas, né, para não levar mais estresse, né? Mais, aqui no Sul a gente fala muito atucanação, não botar mais uma atucanação na cabeça das pessoas, sabe? E aí, aqui eu trouxe um slide que vocês, por favor, não precisam decorar, tá? Só quero mostrar para vocês uma coisa. Os cânceres não são iguais, né? Então, por isso que eu falei para a Rosana, parabéns, porque ela sabia qual o tipo dela, né? Então, a Rosana sabe que o tipo dela era um luminal, né? Sabia que era um hormônio dependente, ele se alimenta do câncer. Então, assim, o que eu trouxe aqui na primeira linha, tá? A gente tem diferentes estágios do câncer de mama, né? Então, tem o estágio inicial, o estágio avançado. O estágio inicial é aquele que ainda está bem pequenininho. O estágio localmente avançado é o câncer, ele já está maior, já está grande, mas ele ainda está na mama, não foi para outra parte do corpo. E o estágio metastático, né? Onde ele já atingiu outros órgãos do corpo, já entrou na corrente sanguínea e corrente linfática. E aí, além do estágio do câncer, a gente tem outra questão que é o tipo do câncer,
né? Então, a gente tem aqui RH positivo, que é o receptor hormonal. Então, é o câncer que se alimenta de hormônio, né? Então, ele é RH positivo. Aí a gente tem o que é chamado de HER2. HER2 é o nome que se dá para uma superexpressão, quem é HER2 positivo, né, faz o exame, é uma superexpressão de uma proteína. Então, que o câncer se alimenta dessa proteína. Mas a gente tem também o caso do triplo negativo, ou seja, é receptor hormonal de estrogênio e progesterona, ele não se alimenta disso, e ele também não é HER2 positivo, então ele é o triplo negativo. Isso aqui eu trouxe para vocês para mostrar o quê? Câncer de mama não é igual para todo mundo, né? Então a gente não tem que ficar assim se comparando, né? Se a gente diagnosticou o câncer, né? Por que que eu tive o câncer? Ou por que que o meu é assim? Por que que comigo aconteceu tal coisa ou tal efeito pior? Porque são diferentes, né? Os cânceres têm diferentes. E imagina, olha aqui quantas combinações a gente pode fazer. Estágio inicial, triplo negativo. Estágio avançado, luminal. Estágio metastático, HER2 positivo. Então, assim, são muitas combinações que podem ser feitas a partir do estágio e do subtipo de câncer. E aí, isso aqui não é algo para a gente se preocupar se a gente não for diagnosticado com câncer de mama. Então, assim, é algo para a gente ter em mente que existem diversos estágios, existem diversos tipos. Mas eu não tenho câncer de mama, então não preciso decorar essa tabelinha. Aí eu fui diagnosticada com câncer de mama. Bom, então eu tenho sim que saber qual é o meu estágio, né, de câncer, e eu tenho sim que saber qual é o meu tipo de câncer. E por que que isso é importante? Para o tratamento, né? Essa aqui, Me Trate Direito, foi uma campanha que a FEMAMA fez o ano passado. Então, para cada paciente, um tratamento. Se o meu câncer não é igual ao da vizinha, eu não vou receber ou não devo receber o mesmo tratamento que a minha vizinha recebeu. Então, por isso que às vezes a gente vê, uma pessoa fez primeiro a cirurgia, a outra não, a outra fez primeiro a químio para diminuir o tamanho do câncer. A gente pensa, será que o meu tá certo? Será que o meu não tá? Então, por isso que tem, assim, essas diferenças. E a gente deve cobrar dos médicos e médicas saber qual é o seu estágio e qual é o tipo de câncer. E entender se está recebendo o tratamento adequado. E mais do que isso, assim, para os pacientes, especialmente do SUS, né? Eu estou recebendo o tratamento adequado que está disponível no SUS ou que está disponível no Brasil, né? Porque tem diferença, né? Eu receber um tratamento que eu não receber um tratamento. Por exemplo, em 2018, se eu não me engano, foram inclusos no SUS 2 tratamentos para câncer de mama metastático HER2 positivos, que um deles já estava no plano de saúde há 12 anos. E as pacientes com câncer de mama do SUS ainda não tinham acesso a esse tratamento. Então, elas faziam a quimioterapia, que pouco efeito faziam no tipo de câncer delas. Então, é importante a gente saber que tipo e que estágio de câncer a gente está, para a gente saber se a gente está recebendo o tratamento que a gente deve receber, tá? E aí, outra questão, né, que é importante, né, depois de tudo isso, assim, tem uma frase da Flávia Maoli. A Flávia Maoli, ela é a presidente de uma ONG aqui de Porto Alegre, tá, que chama Projeto Camaleão. Ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 23 anos, o primeiro diagnóstico, o segundo foi aos 26, né? E aí ela precisou fazer o transplante, e hoje ela segue em acompanhamento, mas, né, tá ótima e fundou essa ONG para apoio aos pacientes. E ela diz: não tenha medo de morrer. Então, eu fiquei muito triste quando eu recebi o diagnóstico, assim como a Rosana, parece que eu vou morrer amanhã. Mas, assim, todos nós, né, meio clichê falar isso, mas todos nós vamos morrer,
né? A diferença é que quem tem câncer parece que está mais próximo, na verdade está se dando conta que está mais próximo. Acho que o Cristiano até, né, poderia falar melhor que eu sobre isso, né, psicólogo. Mas assim, então, daqui a pouco eu aqui não estou me dando conta que pode acontecer alguma coisa comigo amanhã, né? Então, assim, aqui em Porto Alegre tem muitos adesivos em postes, né? Tem um que eu gosto muito, que é assim: você foi feliz hoje? Né? Então, eu acho que a gente pode se perguntar todo dia, né, antes de dormir: eu fui feliz hoje? Se eu não fui, o que que faltou? O que que eu fiz que não foi legal? Ou se eu fui, o que que foi legal que me fez feliz e que eu posso repetir, né? E a gente não vai ser feliz todos os dias, né? Vão ter dias melhores, dias piores. O importante é a gente ter mais dias bons do que dias ruins, mais momentos bons do que dias ruins. E aí, voltando então para a frase da Flávia, ela diz: não tenha medo de morrer, tenha medo de não ter vivido. Que é isso, ela tem uma palestra que vocês colocam no YouTube, que ela deu no TED Talk, sabe? Se você coloca ali no YouTube assim, câncer sentença de vida, uma sentença de vida, vai aparecer, tá? E aí ela traz muito essa questão. Então, né, quando a gente... E ela fala, porque quando eu era adolescente preenchi o questionário. O que você faria se você descobrisse que vai morrer em 2 dias? Ninguém ia dizer que ficou chorando no sofá, no questionário, né? E aí ela se deu conta que ela estava ali com o diagnóstico de câncer de mama, e o que ela estava fazendo? Chorando no sofá. Então, assim, eu preciso mudar isso. O câncer é uma condição que eu estou enfrentando agora, né? Não significa que eu vá perder a minha vida por causa dele. Eu posso me curar, eu tenho muita chance de cura. Ele pode vir a se tornar uma doença crônica que vai sim me acompanhar para o resto da vida, como tem gente que tem diabetes, depressão, cardiopatias, né? Então, assim, o câncer é uma condição de saúde, não é uma condição de vida, né? E isso eu aprendi muito com a Flávia, que foi uma ONG que eu comecei a trabalhar desde o final do ano passado. Então, eu vou passar aqui mais um slide, que é assim, onde buscar apoio, né? Então, assim, se alguma de vocês, né, ou algum de vocês estiverem passando, né, descobriram o câncer, ou estão em fase de tratamento, ou tem algum familiar, algum amigo, algum vizinho, ninguém precisa passar por isso sozinho. É uma fase difícil, tá? Então, eu trouxe 3 indicações para vocês. Então, o Projeto Camaleão, www.projetocamaleão.com. Acho que depois eu mando isso para o sindicato e podem divulgar. O Projeto Camaleão, ele fica aqui em Porto Alegre, tá? E ele atende pacientes de todos os tipos de câncer. Mas com a questão antes o atendimento deles era presencial. Com a questão da pandemia, eles começaram a atender online. Então, tem grupo terapêutico online, para paciente e para familiar. Eu acho muito interessante que eles trazem esses grupos terapêuticos para familiares, e a maioria das ONGs acaba não trazendo, porque, enfim, não tem condições de dar todo o suporte, né, que o paciente e os cuidadores precisam. Tem nutricionista, tem fonoaudiólogo, enfim, tem uma infinidade de atendimentos que podem ser feitos online, e por isso podem ser feitos agora a partir de qualquer paciente de qualquer lugar do Brasil. Então, entrando ali no site, tem informação direitinho. O Oncoguia é uma ONG de São Paulo, né? E eles têm um 0800. Então, se entrando ali no site também, tem o número do 0800. Se você tem alguma dúvida, quer conversar com alguém, assistente social, quer compartilhar uma experiência, né? Tirar uma dúvida, tem esse número também, 0800 do Oncoguia, que dá esse atendimento. E tem a FEMAMA, que é a Federação de ONGs, que tem mais de 50 ONGs espalhadas em mais de 20 estados do Brasil, né? Então, assim, se você acessa o www.femama.org.br, vai ter um linkzinho ali em cima que diz encontre uma ONG. Aí, clica ali e vai aparecer um mapa cor-de-rosa. Então, todos os estados que estiverem pintados de cor-de-rosa, você clicar naquele estado, é porque tem uma ONG, pelo menos uma, e aí você clica ali e aparece os contatos das ONGs.
E aí, muitas ONGs, todas as ONGs atendem pacientes de câncer de mama e muitas delas atendem também outros pacientes com outros tipos de câncer. Então, de novo, né? Ninguém precisa passar por isso sozinho. É um momento difícil, mas é um momento que, enfim, vai passar, né? E com o apoio enfim, das pessoas próximas, ou compartilhando vivências, né, com pacientes. Eu tive contato com pacientes que elas diziam, mas eu quero conversar com quem passou pela mesma coisa que eu, né? Enfim, não quero conversar contigo que está falando, que conhece de câncer de mama pelo, né, o que estudou, né? Eu quero conversar com quem vivenciou. E eu acho muito... E por isso também os grupos terapêuticos são tão importantes, né? Porque tu divide ali uma vivência com aquelas pessoas. Eu não sei, acho que eu já extrapolei meu tempo, a apresentação acabou, mas, né? Então, agradeço a oportunidade, estou super à disposição para a gente bater um papo de novo, receber perguntas, né? Aqui está meu e-mail, meu WhatsApp, também posso receber pelo sindicato e indicar, assim, né? Alguma, enfim, isso, alguma ajuda. Oi, Ana Lúcia, mais uma vez, então, eu só tenho a agradecer. Eu vou fazer, na verdade, o agradecimento final quando a gente estiver encerrando aqui. Eu gostaria primeiro de saber se o Cristiano gostaria de fazer alguma ponderação, fazer alguma manifestação final. Então, boa tarde a todas e todos os procuradores da Fazenda Nacional que ainda estão nos assistindo. Eu tenho apenas a agradecer as excelentes contribuições que a Ana Lúcia acabou de compartilhar conosco. Agradecer também o sensível depoimento que a doutora Rosana também compartilhou conosco, tá? E a Ana fez um comentário sobre a tal da consciência da morte, né? Sim, a consciência da morte é algo que é algo que também nos diferencia enquanto humanos, e é algo que também tem uma força muito própria, no sentido de nos empurrar para o mistério, para as descobertas, para a mudança de atitude, tá? E, de fato, isso acontece. A gente mantém ela ali um pouco distante, o máximo possível da consciência, e diagnósticos como esse aproximam a consciência de algo que está para todos nós, indistintamente. Então, todos nós, de fato, somos seres viventes, né? Então, a morte faz parte da nossa vida, e a gente tenta manter isso o máximo possível longe, né? Para que essa surpresa um dia aconteça de uma maneira inesperada. Só que psicologicamente isso não é muito saudável, tá? Porque a morte, enquanto baliza, ela é capaz de nos ajudar muito a deixar para trás aquilo que não nos interessa, como hábitos, como forças e situações que não nos interessam mais. Lembrar que a morte também é um símbolo de uma transformação, né? Como disse o baiano Gilberto Gil, sobre agora também que a doutora Rosana é baiana, vive e morre trigo, né? Morre e nasce pão, alguma coisa assim, no sentido de que a morte também é um processo de grande transformação, como qualquer um que passa por uma experiência de proximidade dela, realmente se transforma bastante, e isso é muito bom, tá? Então, obrigado e vamos em frente. Então, colegas, eu gostaria de agradecer a todos que... Vocês são pessoas incríveis que participaram desse evento, sabe? Que tiveram a coragem, a generosidade de tirar um tempo que poderia ser dedicado, sabe, a esse trabalho que é tão pesado. Todos nós temos uma vida profissional, uma vida pessoal que é atribulada, ainda mais nesse cenário que a gente está vivendo de pandemia. Então, Rosana, Ana Lúcia, Cristiane, eu gostaria de agradecer especialmente a vocês por terem tido essa generosidade mesmo, de tirar esse tempo, de se dedicar a passar esse conhecimento. Aquilo que você falou no começo, Rosana, de que você tinha aceitado o principal fator que tinha te levado a aceitar isso aqui, a falar com a gente, era que você esperava que
pudesse passar isso para frente, né? Que às vezes pode não ser para uma pessoa que esteja precisando disso agora, às vezes é um vizinho, um parente, um amigo, uma colega de trabalho. Então, que eu espero que isso renda frutos, né? Que esse trabalho que a gente faça possa ajudar outras pessoas, como eu tenho certeza que já ajudou bastante agora. Então, obrigada a todos, uma ótima tarde e até o próximo evento. Obrigada. Tchau, tchau.